tema de fatos que alteram os valores das vendas. Então, as vendas, elas contemplam aí itens que são agregados ao seu valor. Então, de repente, se não houvesse, o produto poderia até sair com um valor razoável. Mas precisamos entender como que funcionam, né? Quais são esses itens. Então, para a formação do preço de venda, tem que ser considerados os custos do produto, descontos, fretes, impostos, seguros e a própria margem de lucratividade. Entre outras taxas, tem empresas que também adicionam aí taxas com boletos, outras taxas aí, despesas acessórias, né? Bom, então para a formação do preço, nós temos o custo do produto, que é o valor que foi pago pelo produto. Tem empresas que adicionam o custo da armazenagem, ou se é matéria-prima, é a junção da matéria-prima, da embalagem, da mão de obra direta. Aí é toda a formação do produto, aí existe um histórico. Então, tendo o valor do produto, pode ser adicionado seguros, fretes, ter descontos e também considerar a margem de lucratividade, que é o que a empresa espera de retorno sobre o preço, aí, considerando todos esses adicionais. Então, ao final, temos aí o preço de venda. Esse preço de venda, o contador ele precisa conversar com o gestor, com o empresário, com o titular, seja qualquer pessoa aí que seja envolvida no processo, porque uma vez que você defina o preço de venda, ele precisa contemplar todos esses itens, porque se não contemplar, pode tornar-se uma despesa da empresa. Então, uma vez que isso esteja em nota, o custo do produto, com a margem de lucratividade, aí trouxe o valor de um produto aí que custou R$100, com a margem de lucratividade ficou a 130. Aí foi adicionado seguro, a frete e também dado desconto, essa mercadoria saiu aí por 135, que seja. Então aí tem o preço de venda. O cuidado que precisa ter é porque, de repente, não contemple nenhum desses itens, ele vira despesa para a empresa. Então, uma vez que ele contempla para o preço final de venda, ok, é custo isso daí para quem está comprando. Cabendo à empresa, se ela terceirizou, e ela só recolher, né? Tipo, cobrar e pagar o que tem que ser pago. Agora, se ela não contemplar, ficará como despesa dela. Então, se a empresa vendeu a mercadoria e não cobrou frete, virará uma despesa com fretes para ela pagar. Então, fatos que alteram o preço da venda, e a gente tem as situações. Vamos lá. Fretes e seguros. Quando o comerciante entrega a mercadoria vendida, as mercadorias vendidas incorrendo nos gastos com fretes e seguros, estas operações não alteram as vendas porque são consideradas como despesas operacionais. Isso quando o comerciante entrega as mercadorias vendidas e para isso incorreu e ele arcará com esse valor, visto que ele não agregou ao preço de venda, então é despesa para empresa vendedora. Descontos incondicionais. O que são descontos incondicionais? É que não tem nada condicional a ele. Então, a empresa vendeu um produto que custava R$100, ela deu um desconto de R$10, virou 90. Os descontos condicionais é aquele que condiciona a empresa a comprar alguma outra coisa. Então, olha, você vai ter um desconto e eu vou... de 10 você vai levar... Você compra 10 e leva 15. Então, na realidade, vai ser faturado os 15 e o condicional está condicionado a uma situação da empresa. Isso daí tem que ser contabilizado. E também é tributado. Descontos financeiros concedidos. São os descontos concedidos no recebimento antecipado de direitos. É uma despesa financeira, não provocando alterações no resultado com mercadorias. Acontece que você fez a venda... Em momento posterior, o cliente resolveu pagar até com um mês de antecedência e a empresa resolve dar um desconto. Então, isso vai refletir na conta de resultado
só que vai ser tratado como despesas financeiras, então não haverá nenhuma devolução, nada lá na DRE como a questão de operacional, e sim como despesa financeira. Então a empresa deu um desconto e esse desconto precisa ser considerado. Abatimento sobre vendas. A empresa enviou a mercadoria para um determinado cliente e quando essa mercadoria chegou, ele não gostou. Para que não dê rejeição, para que não volte essa mercadoria, haja devolução, a própria empresa realiza um abatimento. Então ela vai reduzir o preço da venda. Então ela faz isso, faz esse abatimento aí, normalmente ocorre dentro do próprio mês da venda. Tá? O normal disso é acontecer. Se for fora, já não tem como contemplar esse abatimento, né? Abatimento sobre vendas que vai diminuir o resultado com a mercadoria. Impostos incidentes sobre as vendas. Existem impostos que são agregados às vendas. Que são eles: o ICMS é o imposto por dentro, ou seja, se você cobrou mercadoria valor de R$100, dentro dos R$100 tem o ICMS, seja de 12%, seja de 4%, seja de 17%. O IPI é um imposto por fora. O que quer dizer isso? Estou fazendo uma venda de R$100, R$5 é o IPI, então o total da nota será R$105. O cliente está pagando esses R$5 referente ao IPI, que será somado ao valor, ao preço da mercadoria. Tem imposto sobre exportação. Aí eu vou até abrir uma aspas aqui, um parênteses, para explicar que o Brasil, a tendência, as políticas de governo é que seja exportado mais mercadorias e importado menos, assim valorizará o produto interno, ou seja, quando valoriza o produto interno do Brasil, acontecerá mais oportunidades de emprego, o produto é melhor, assim, o país é melhor visto fora. Agora, aquele país que fica importando muita mercadoria não valoriza o produto interno, porque às vezes ela consegue ter uns descontos maiores em outros países e tal. Então, existe sim o imposto sobre exportação, mas em várias situações ele está suspenso, justamente por conta desse equilíbrio então necessário equilibrar a balança comercial, ou seja, haver mais exportação. Agora, o imposto sobre importação é alto e ele tem, então importa a mercadoria, tem que recolher o imposto sobre importação. COFINS, PIS são impostos já incidentes sobre a venda diretamente, tá? Então, assim, a gente tem uma margem aí, um percentual aí alto de COFINS para algumas empresas que pagam 3%, outras 7,6%, PIS de 0,65%, 1,65%. E então é sobre as vendas, então tem aí PIS sobre vendas, PIS a recolher, tá? As empresas na modalidade do lucro presumido, elas precisam recolher esses PIS separados, PIS, COFINS separados, guias. Simples Nacional, elas estão inseridas numa guia que contemplam várias modalidades de impostos, inclusive o ICMS, IPI. E também taxas que guardam proporcionalidade com o preço de venda, é a cota de contribuição ou retenção cambial devida na exportação. Tá? Então, assim, eu trouxe mais alguns modelinhos aí bem básicos de impostos, embora nós temos muitos impostos aí que incidem sobre o faturamento, mas diretamente sobre a venda estão estes contemplados. A devolução corresponde à anulação de valores registrados como receita. Ou seja, eu vendi R$100.000 em mercadoria e 10 mil voltou. O cliente não quis devolver a mercadoria. Então, dentro do mês, essas mercadorias elas serão lançadas, essas mercadorias como devolução serão lançadas na DRE como devolução, porém, se passar o mês, aí ele precisa ser lançado como despesas operacionais. E então eu trouxe os modelinhos aí de lançamentos contábeis. Então, se os fretes e seguros são marcados pela empresa vendedora, então o lançamento é despesas com fretes e seguros e credita caixa ou obrigação a pagar. Então, de repente, você
tá, gerou um boleto aí a pagar de uma transportadora, então creditar será a obrigação, né? Transportadora a pagar, transportadora MM a pagar, ou se for à vista, você vai acreditar o caixa, vai dar saída no caixa. Descontos incondicionais, eles já estão nos produtos, então eles já vêm, a nota fiscal já é faturada com esse desconto. Então ele já traz isso inserido na nota, já tem o valor da receita correto, já tirando, né, descontando esses valores. Agora o desconto financeiro não, o desconto financeiro é quando você está pagando a duplicata, o cliente deve 50 mil e eu dei um desconto de 5 mil para ele, então ele vai entregar para mim 45 mil, então eu vou colocar no caixa. Eu vou ter que lançar os 5 mil como desconto, porque eu coloquei 45 mil no caixa, 5 mil foram os descontos, e eu vou dar baixa na duplicata dele, mas no valor de 50. Eu dei um desconto de 45, mas a duplicata que consta lá lançado é de 50 mil, então eu preciso dar baixa nela. E para isso eu faço esses dois lançamentos aí, caixa de 45 mil e desconto financeiro que vai lá para a DRE, para a conta de resultado, que ela vai contemplar então 45 mais 5, 50. E acredito 50. Então, os valores aí, as contrapartidas precisam bater. Os impostos incidentes sobre as vendas, aí eu trouxe só dois, o ICMS e o PIS. Então você vai lançar o quê? ICMS sobre vendas, que fica na conta de resultados, e ICMS a recolher na conta do passivo. O PIS sobre vendas, que fica na conta de resultado, ou seja, na DRE, e crédito a obrigação a pagar, aí, ó, PIS a recolher. Devolução de vendas, quando a gente faz uma venda, deu saída no estoque, se o produto está retornando, eu tenho que dar entrada no meu estoque. Se eu fiz a venda e essa venda foi a prazo, então eu vou fazer essa devolução, vai diminuir o meu faturamento lá na conta de resultado, e também eu preciso diminuir isso lá na conta de clientes. Uma vez que o cliente deve 10 mil, ele devolveu parcialmente 6 mil da mercadoria. Então agora ele deve 4 mil, porque ele devolveu, então eu preciso dar baixa conforme essa devolução na duplicata dele. Se foi à vista, então eu tenho que devolver o dinheiro para o cliente, então eu vou dar saída no caixa. Devoluções de vendas após o encerramento. Então, encerrou o período aí, você não vai conseguir lançá-lo como devoluções, porque não é daquele período. Você lança em despesas operacionais na conta de resultado e credita clientes, porque ocorrerá de você ter que devolver o dinheiro dele ou abater a duplicata. E também você precisará dar entrada nessa devolução lá no estoque. Uma vez que saíram 50 mercadorias lá, 50 produtos, itens, tá voltando 10 produtos. Então, saíram 50, você vai ter que devolver 10. Então, você devolve para o estoque as 10. E o tema, ele é bem claro, é algo que acontece aí no cotidiano das empresas. É importante para o contador saber orientar o cliente a respeito dessas informações, porque isso aqui pode muito atrapalhar a rentabilidade da empresa, a continuidade dela. Isso precisa ser avaliado em percentuais, eu até coloquei os percentuais, então é algo que precisa ser conversado, porque de repente a empresa não está ganhando, está só tendo volume e não está tendo lucratividade. E esses lançamentos, eles precisam estar claros na contabilidade, precisam ser realizados, até mesmo para tomada de decisões. Isso o próprio sistema, você parametrizando, ele já consegue trazer essas informações, mas essa visão faz necessário